Vamos iniciar então com a ajuda de Deus. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder os que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Este capítulo, irmãos, esta carta, ela se divide em dois destinos, um especificamente para o povo e outro que tem direção exclusiva ao ministério, onde também nós temos aprendido e aprendemos sempre com aquilo que o Senhor nos tem dado. Aqui, quando ele inicia, irmãos, esta carta, ele está complementando a carta anterior, que ele termina esta carta recomendando os irmãos de Corinto a não atentar nas coisas que eles viam, as coisas visíveis, mas naquelas que não eram visíveis, aquelas que eles não viam, porque aquelas que eles viam eram coisas temporais, coisas que o tempo faz com que desapareçam. E as que eles não viam eram as eternas,
Aí ele então complementa, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Esta casa terrestre deste tabernáculo que vai se desfazer é justamente aquelas que a pessoa tenta, olha, observa com os olhos dela, ou seja, os olhos deste corpo, que são coisas da vida terrena. E a casa que fala aqui são os corpos das pessoas, que são tabernáculo, morada, onde mora o nosso espírito e também o Espírito de Deus habita em nós. Mas essa casa vai se desfazer. Porém, a esperança dos chamados na graça do Senhor Jesus é que, ainda que esta casa terrestre desse tabernáculo se desfaça, contudo, há reservado para nós e se prepara para nós, recebemos uma morada, um edifício que não é feita por mãos, mas é eterna nos céus. Então, isto aqui são as coisas eternas que os olhos da carne não viam e continuam não vendo. Ele falava com os irmãos de Corinto, porque eles conseguiam ver as coisas visíveis da terra, mas não conseguiam imaginar a beleza e a grandeza da casa, que são as moradas eternas, onde o povo de Deus que for salvo herdará para morar lá. Mas tinha aqui condições. Então ele apresentava para aqueles irmãos as condições. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. É porque a condição para herdar e receber esta morada, que é das moradas eternas, é estarmos vestidos e não nus. Vestido do quê? Da roupa que nós temos no nosso corpo hoje? Certamente não. É vestido de outra roupa que os olhos não vêem, mas são as roupas espirituais. A finalidade da roupa é cobrir o corpo para que não apareça o que não deve aparecer. Por isso que nós vestimos. Se é no frio como hoje, as pessoas vestem e se revestem. Põem as roupas normais e algo mais por causa do frio, não é assim, irmãos? E no calor se vestem também com uma roupa mais leve por causa do calor. Mesmo estando calor, a pessoa está vestida para não aparecer o seu corpo desnudo, ou seja, sem roupa. Então se usa roupa. Diferente do mundo hoje, que quanto menos, mais ainda quer tirar e mostrar o corpo. Porque é a glória do homem deste mundo, a glória do ser humano está no que os seus olhos veem. Mas a glória do povo de Deus está não no que os olhos da carne veem, mas os olhos do Espírito podem contemplar, que é as riquezas, são as riquezas eternas que vamos herdar, irmãos, para a morada neste edifício, que não é feita por mãos de homens, mas é eterna nos céus. Esse é o destino nosso. Porquanto nós, os que estamos neste tabernáculo, nesta casa, tabernáculo é morada, gememos carregados. Não gememos porque estamos querendo ser despidos, isto no sentido espiritual, mas queremos ser revestidos para que o mortal, que é o corpo humano, vida terrena, seja absorvido pela vida, que é a vida eterna. Tudo isto aqui, irmãos, é o desígnio da palavra, o destino nosso, preparado por Deus para que cheguemos lá. E quem para isto mesmo nos preparou foi Deus. Ele nos deu isso, nos preparou isto, para que sejamos revestidos da habitação que é dos céus, das vestimentas dos céus.
E quem nos dá isto também é o penhor, e deu para isto também, para que consigamos o Espírito Santo, que é um penhor, é garantia. Então, quem creu no Senhor tem garantido acesso para ser vestido e revestido da habitação que é dos céus. Então, só não se veste e não se reveste quem não conhece o que alcançou de Deus, que é o penhor do Espírito, garantia de que quem precisar vestir-se espiritualmente daquilo que é de Deus, é só buscar, porque temos o penhor, a garantia de que temos acesso em Deus para sermos revestidos. E alguém pode dizer, mas o que isso quer dizer na minha vida? Vestido ou não vestido no Espírito? Irmãos, é claro que nós precisamos. Por quê? Para que quando nós estivermos diante do Senhor, não sejamos encontrados nus, que é vergonhoso. Para as pessoas do mundo que já não têm vergonha, estar nu ou não quer dizer nada. Mas todos aqueles que têm um caráter para zelar o nome, têm uma tradição de respeito, não fica bem se estiver desvestida a pessoa. Procure estar sempre vestida. Espiritualmente, o nosso caráter agora é de filhos e filhas de Deus. E a nossa apresentação perante Ele deve ser vestidos e vestidas, não só com a roupa do corpo, mas a roupagem espiritual que cobre os nossos defeitos. Se a pessoa tem uma marca no corpo e tem vergonha de mostrar aquilo, como é que ela esconde? Vestida. Está com roupa, ninguém vê, ninguém sabe. Se tirar a roupa, vê o defeito. E olha o que ele tem nas costas. Olha o que ele tem no corpo. Eu não sabia, porque estava sempre vestida. Sempre vestida. Agora que tirou a roupa, todo mundo vê. É assim espiritualmente. Perdeu as vestimentas que Deus dá pelo Espírito Santo, que é o penhor, que Deus nos garante a salvação, aparecem defeitos, aparecem falhas. E é isso que nós, irmãos, diante de Deus, precisamos cuidar, para que, estando vestidos materialmente, o Senhor não nos veja sem roupa espiritual e fica vergonhoso. Ver os defeitos que não deviam ter, mas a pessoa tem e agora está aparecendo. Então, quer esconder os defeitos, seja coberta com as virtudes de Deus. E Deus não nega, irmãos, Ele garantiu pelo Espírito Santo que habita em nós. Então diz assim, Paulo dizia, então nós estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, nós estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Ausentes porque nós não vemos o Senhor, ninguém vê Deus, nem vê Jesus, vê o que pintam por aí, mas dizer eu estou vendo Jesus, não, e fisicamente não. Mas nós andamos por fé, porque cremos que o Senhor nos vê e que nós o sentimos em nós. Então temos confiança e desejamos antes, para aqueles que estão vestidos, deixar este corpo para habitar com o Senhor. Porque se estamos nos vestindo aqui, é como alguém que vai a uma festa. Digamos, irmãos, quando tem casamento de um parente, de uma pessoa chegada, no dia do casamento a pessoa se prepara. Bom, eu vou à festa hoje. Então o que ela faz? Tem gente que compra uma roupa, compra um terno, compra um vestido, não é? Vai lá pentear, não é assim que a mulherada faz? Vai na irmã que faz o cabelo e fica bonita, irmã, diferente. E tem aquelas que até embelezam um pouquinho mais além daquilo, põe um vestido novo, se olha no espelho, pede para alguém ver, olha, vê se está bem, vê se ficou bom aqui, porque eu não estou vendo aqui atrás. Dá uma olhadinha para mim, não é assim que as irmãs fazem? Aliás, os irmãos também fazem assim. Mas por que tudo isso? Porque eu vou à festa hoje. Então,
Nós desejamos ser agradáveis a Ele, para poder habitar com o Senhor. Porque chegar, vai num casamento, numa festa de pessoa da família, com uma roupa suja, velha, rasgada, despenteada. Ninguém faz isso, tem vergonha, Deus me livre. Eu preciso me produzir para ir à festa. Nós estamos aqui hoje nos produzindo para ir a uma festa que não é aqui na terra não, irmãos. Nas bodas do Cordeiro Jesus Cristo. Jesus fez uma comparação, um homem fez uma festa e falou com os serventes, disse, vocês vão... Primeiro, convidou os amigos, todos que ele sentia que eram dignos de estar na sua festa. E quando chegou no dia, um falou, olha, desculpe que eu não posso ir, que eu comprei uma junta de bois,